Não está tudo resolvido e eu tive o cuidado de explicar bem aos sócios que este é o primeiro passo para viabilizar e ter um futuro de esperança para o Vitória. Sem ele não teríamos absolutamente nada, mas isso não significa que já está tudo resolvido. E eu acho que deixei aqui bem claro na Assembleia que temos 3 meses à nossa frente de grande exigência e de grande esforço financeiro e que temos de estar todos unidos, que os sócios têm que ajudar, têm que pagar cotas, têm que comprar cadeiras para podermos fazer face aos nossos compromissos. Portanto, isto é um bocado um trabalho em 2 tempos. O primeiro momento está resolvido, felizmente correu como eu estava a pensar, os sócios perceberam a situação dramática em que estávamos e o caminho que tínhamos trilhado e votaram esmagadoramente no sentido de aprovar as propostas que eu apresentei. A seguir vamos ter que perceber que temos de estar todos unidos, porque a direção sozinha não resolve os problemas todos. Não é capaz, não podemos cair no erro de achar que agora é com a direção e a direção que resolva. Não, temos que estar todos unidos e por esta via conseguirmos arranjar uma solução para o nosso clube. E também para que os sócios, fazendo parte verdadeiramente, façam jus da sua legitimidade para quando estão aqui na Assembleia Geral, digam aquilo que lhes vai na alma e participem de forma ativa. Nós neste momento temos, e eu tenho, a direção do Vitória tem a ferramenta jurídica de que necessitava para encerrar um acordo com os credores, no âmbito do processo extrajudicial de conciliação. Sem isso não podia fechar o processo. Temos o contacto feito com a maior parte das entidades envolvidas, há uma ou outra que ainda não deu resposta, há um conjunto que não quer aderir, mas temos neste momento condições para no curto prazo fechar as negociações e conseguir resolver o problema para conseguirmos fechar ou completar o processo de inscrição que tanto nos preocupa. Se conseguirmos passar este primeiro momento e conseguirmos vencer aquilo que eu às vezes chamo o vale da morte, que é um período em que o Vitória não tem receitas, mas tem que pagar, e formos capazes de aprovar aqui um orçamento realista, um orçamento que seja consentâneo com as verdadeiras capacidades do Vitória, nós ultrapassamos o problema que temos. Queiram os vitorianos, como eu disse há pouco, refriaram um pouco a sua ambição e as suas expectativas e aprovarem este orçamento e nós pomos o Vitória num novo caminho de prosperidade. E aí sim podemos começar então o outro processo, aquele processo de que eu falava na campanha eleitoral, de constituir uma sociedade anónima desportiva e trazê-la aqui à Assembleia para ser discutido no seio dos sócios, no seio de uma Assembleia Geral. O número nunca pode exceder o valor das receitas. E vamos ver, nós já as conhecemos, andam à volta de 7, 8 milhões, 7,5, 8 milhões. Se quisermos ser conservadores e tivermos em conta alguns pressupostos que é do conhecimento público, de que o próximo ano não vai ser fácil, há pessoas que não têm o 13º mês, que não têm subsídio de férias, portanto, isto trará algumas dificuldades e, portanto, cria-nos alguma expectativa relativamente à questão das receitas. E, portanto, esta é uma incógnita. Vamos ter que fazer uma estimativa e adequar a despesa que propusermos aqui aos sócios, no âmbito do orçamento, a esta receita expectável. 6 milhões de massa salarial para uma equipa de futebol é impensável. Para um clube eclético que tem formação, tem modalidades amadoras, tem funcionários, tem que pagar seguros, porque se não pagar seguros a equipa não joga. Tem que pagar água, luz, etc. Não pode ter uma receita de 7 milhões e pagar 6 milhões por um plantel de futebol e pagar 3 milhões de IRS e Segurança Social. Não pode, é insustentável. Isto não existe em lado nenhum. Por isso é que estamos na situação em que estamos. O que está a ser pensado e o que está agizado é um esforço orçamental de cerca de 3 milhões para a equipa principal, em termos de massa salarial, quero frisar isto, e de meio milhão para a equipa B. Depois temos uma série de custos, de contexto, de viagens, etc., que acrescem aqui, mas relativamente à massa salarial, estas são as indicações que eu dei para quem está a trabalhar nesta área e têm que ser respeitadas em absoluto. É claro que não é fácil de fazer, não é fácil pegar num plantel que temos hoje com contratos que vigoram para a próxima época e muitos para a época seguinte e por aí fora, e agora fazer uma desconstrução disto e libertarmos-nos dos jogadores e fazermos um plantel muito mais barato. Isto obriga a negociações, obriga a fazer um trabalho de casa complexo
que está a ser feito. E se o fizermos, será verdadeiramente um recorde em termos do que é o timing para este tipo de procedimentos. E, portanto, os sócios aqui, os sócios de Vitória, deram um contributo para que isso de facto acontecesse. E essa é a expectativa que temos. Mas em relação à Liga, há sensibilidade para retardar o processo de alguma forma? Ou não precisa, não precisa de fazer retardamento possível, nenhum. Não precisa fazer retardamento nenhum. As coisas estão previstas. Os procedimentos estão previstos, as consequências estão previstas, isso está acautelado, não temos aqui retardamento nenhum. Temos prazos para apresentar os documentos, vamos ver se os cumprimos, se não os cumprimos, há situações que estão previstas nos regulamentos e, portanto, de forma genérica e simples, nós temos a situação controlada. Queiram os demais agentes envolvidos estarem connosco e ajudarem-nos a ter, durante o mês de junho, nas primeiras 3 semanas de junho, o processo concluído. Eu disse que vamos ter que ter todos paciência e em termos daquilo que são as nossas expectativas e as nossas ambições. Mas isso não significa dizer que nós não somos capazes de fazer um trabalho técnico, um trabalho de casa, que nos permita construir uma equipa ganhadora com 3 milhões de euros. Isso não significa, mas enquanto responsável por este clube, eu tenho a obrigação de dizer às pessoas que temos esta restrição. Não estou preocupado com a fasquia. A minha primeira preocupação neste momento é o Vitória e a sobrevivência de Vitória. Isso é o que está em cima da mesa. Não vou pedir a ninguém qualificações para a Liga Europa. Vou pedir às pessoas para fazerem o melhor trabalho possível com os recursos que lhe dermos para serem profissionais. Se o fizerem, nós vamos conseguir vencer esta dificuldade e para a próxima época voltamos a falar. E de facto não tem sido fácil. Não só eu, não faço as coisas sozinhas, tenho tido o apoio da equipa que está comigo, tem sido incansável e deixo aqui uma palavra de agradecimento a todos que me têm apoiado das 9 às 3 da manhã. De uma forma quase diária, portanto eu não estou sozinho nisto, mas sem dúvida este é um trabalho desgastante. Se me perguntam como será daqui a 3 anos, eu não sou capaz de dizer. Espero bem que seja muito mais fácil e que esteja muito mais facilitado. Que ficará registado em ata, que assim que o Vitória tenha recursos financeiros para o fazer, porque uma auditoria para ser credível consome uma soma avultada, e terá de ser feita por uma empresa credível, e o que ficou aqui dito e que fica assumido da minha parte é que no momento em que nós tivermos essa folga, essa capacidade, faremos a auditoria à gestão, aos atos de gestão que nos trouxeram até esta situação.